Agora sim, para comentar a pesquisa divulgada hoje, a gente conversa com Murilo Hidalgo, ele que é diretor, presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Muito boa noite, Murilo, seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Eu já começo lhe perguntando sobre a situação do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. A gente vem observando o crescimento dele nas últimas pesquisas. Claro que é um nome que está sendo mais falado, ele tem participado de muitas entrevistas desde que anunciou a sua pré-candidatura. Agora, ele chega no jogo político herdando aí o espólio político do pai, tanto em votos, mas também quanto em rejeição. E aí eu queria justamente ouvi-lo, olhando para essas últimas pesquisas, já dá para dizer, Murilo, que há uma transferência de votos, ou seja, quem votou em Jair Bolsonaro, por exemplo, em 2022, vota em Flávio Bolsonaro, mas também a rejeição da mesma forma, quem não votou em Jair Bolsonaro também não vota em Flávio Bolsonaro. Como é que dá para a gente analisar essa situação a partir das últimas pesquisas? Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês. Com relação ao Flávio Bolsonaro, hoje eu te diria que de 90% a 95% no segundo turno de quem votaria em Jair Bolsonaro já está votando em Flávio Bolsonaro. A mesma coisa acontece com a rejeição. Ele pega o voto e a rejeição. A gente vai estar divulgando pesquisa nos próximos dias. 90% da população brasileira, vocês vão ver, dizem conhecer o Flávio Bolsonaro só de nome, o que é um dado muito positivo para ele. Só que isso, num primeiro momento, como eu acabei de dizer, pode ser positivo, se ele surpreender, se ele vier no perfil que a população deseja que ele venha. Se ele vier também num outro perfil, pode ser que isso pese negativamente para ele. Mas eu vejo com bons olhos o fato dele ser ainda pouco conhecido pela população. Ele é conhecido pelo sobrenome Bolsonaro. Certo? Então, para frente, eu acho que ele pode crescer muito, ele pode ainda ter um potencial de crescimento maior do que seu principal adversário, porque ele é menos conhecido do que o presidente Lula. Murilo, só para eu insistir nesse ponto, você disse que dependendo do perfil que ele for apresentar aí nos próximos meses, qual o perfil que pode ajudá-lo nesse crescimento a ganhar essa fatia do eleitorado? Olha, se ele fizer pesquisas qualitativas, como as empresas de pesquisas fazem, fica muito claro. Ele tem que pegar a parte boa do pai, né? O que faz as pessoas terem adoração pelo Jair Bolsonaro e tentar ser um pouco diferente nos pontos negativos. Isso é muito claro. Se ele não vier um pouco diferente, eu te diria que pode ter dificuldade para ganhar as eleições. Agora, se ele vier um pouco diferente, principalmente por uma classe que rejeita o Bolsonaro por algumas atitudes do ex-presidente, eu acho que a campanha dele pode obter sucesso. Obrigada, Murilo. Eu vou incluir os meus parceiros de bancada também nessa conversa. Augusto Nunes. Murilo, muito obrigado pela entrevista. Prazer em falar com você. Sempre bom e esclarecedor. Você estava dizendo que ele precisa, o Flávio precisa escolher o perfil do candidato, refinar o perfil do candidato. Você não achou boa a apresentação que ele fez, ele usar, na comparação que ele fez, a expressão assim, do Bolsonaro moderado? Ele disse, todo mundo dizia que o Bolsonaro precisava ser mais moderado. Eu sou o Bolsonaro moderado. É uma boa tática ou estratégia essa? Perfeito. Provavelmente ele já fez pesquisas qualitativas e está indo muito bem. Esse discurso do Bolsonaro tem tudo para dar certo. Agora, precisa ver, Augusto, se consegue, porque é uma maratona, né? Se ele consegue ficar moderado até o final, né? É o início, nós estamos iniciando a maratona, certo? Mas pelo que você está dizendo, e se ele vier assim, pelo que ele falou, eu acho que tem chance de dar êxito. Ele não pode se perder no meio do caminho, né? Perfeito. Pergunta agora de Adalberto Piotto. Murilo, boa noite. Um prazer recebê-lo aqui em Oeste Sem Filtro. Tem gente que diz que o Brasil tem 30 de um lado, 30 do outro e 40% que decidem uma eleição. Se são 40 ou se é um pouco menos, enfim, esse percentual, mas tem esse centro do eleitor, eu estou falando, que é aquele que pode votar de um lado ou de outro e vai, obviamente, analisar o momento. Nós temos este eleitor, muito provavelmente, aquele que, eu vou só pegar carona no que perguntou Augusto aqui, que dizia assim, olha, o governo Bolsonaro foi bom, mas ele falava muita coisa, ele encafifou com a história da vacina, ou seja,
Se o Flávio Bolsonaro trouxer propostas econômicas que se assemelham ao que é extremamente elogiável no governo Bolsonaro, do ponto de vista da economia, ele já tem, por exemplo, um coordenador de campanha que é o Rogério Marinho, ou seja, é alguém que é extremamente sensato, que tem essa visão de longo prazo. O apoio do governador Tarcísio de Freitas, que era uma das estrelas do governo Bolsonaro, né, como um ministro que tocava a obra e fazia. É esse o tipo de coisa que precisa comunicar para esse meio do eleitor para justamente ganhar essa maioria e com isso a eleição? Com certeza. Eu acho que se ele conseguir fazer isso, as chances vão aumentar muito, certo? Se ele conseguir fazer isso, pegar o lado positivo e moderar um pouco no lado negativo, né? O lado negativo é que ele tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, é uma maratona. A eleição está começando. Outra coisa que você me perguntou, pelas nossas pesquisas, eu te diria que o eleitor nem hoje não chega a 20%. Se a gente olhar o primeiro turno, onde está todo mundo ali, você pega que o Lula faz em torno de 40% e o Flávio Bolsonaro faz 33%. Só aí já deu 73% do eleitorado. Eu não vejo no primeiro turno muito difícil o Lula fazer menos de 35% e o Flávio não fazer 30%. É muito difícil. Você considerando que vai ter votos brancos e nulos, sobra pouco, certo? Então, uma candidatura de terceira via, para ter sucesso nas próximas eleições, vai ter que acertar muito, e Lula e Flávio fazerem uma campanha péssima e de muitas agressões com nível muito baixo. Então, pela realidade de hoje, se a eleição fosse domingo agora, eu te diria que essa possibilidade de uma terceira via é remota. Murilo, então só pegando um gancho, você está dizendo que tudo indica para uma eleição bastante disputada, como foi a de 2022, quando a gente teve ali 2 milhões de votos de margem de diferença? Tudo caminha para isso? Olha, se a eleição ficar entre Lula e Bolsonaro e Flávio, eu te diria, vocês podem me cobrar 52-48, não me pergunte para quem. Ok, deixa eu passar para André Marcília. Tudo bom, Murilo? Boa noite. Obrigado pela entrevista. 52-48. Prazer falar contigo. Você mencionou a questão do perfil, né? O perfil do Flávio, qual vai ser o perfil dele, vai depender disso a rejeição. Eu tenho duas perguntas. A primeira é essa. O perfil, você acha que conta no segundo turno? Porque tendo Flávio Bolsonaro e Lula, vamos lá, no segundo turno, a rejeição ao Lula já não é automaticamente, já não é suficiente para automaticamente não haver rejeição ao Bolsonaro? Quer dizer, aquele que votaria no Flávio Bolsonaro, imagino que tenha mais rejeição. Aquele que não votaria no Flávio Bolsonaro, mas é mais à direita, ou centro, etc., talvez não votasse no Lula, teria mais rejeição ao Lula do que qualquer perfil ou tipo de rejeição a um perfil do Bolsonaro. Você não acha? E a segunda questão é a seguinte: falta uma linha, a meu ver, nessas pesquisas todas, que é o poder da máquina e o poder do judiciário. É possível a gente contingenciar de alguma forma qual a influência que o Lula, que tem a máquina na mão, e o judiciário, que tem o Brasil na mão, é possível a gente contingenciar a influência desses atores, esses corpos estranhos nessas pesquisas? Olha, eu vejo que a máquina, ela ajuda, mas cada vez está ajudando menos, está cada vez mais difícil, porque o fato de você estar na máquina é que você vai ter um volume muito maior de críticas e de denúncias e de fatos, mas ao mesmo tempo você tem um exército para te ajudar. Certo? Mas eu acho que cada vez mais a máquina ajuda menos. Contra as influências dos outros setores, precisa ver como esses outros setores vão chegar na eleição. Se eles vão chegar fortes ou vão chegar desgastados, né? Então nós precisamos acompanhar os próximos acontecimentos do que está acontecendo no Brasil, para ver como esses outros setores chegarão em setembro deste ano, né? Perfeito, Murilo. Deixa eu passar para o Rodrigo Constantino, que também tem pergunta. Boa noite, Murilo. Veja, a importância do Flávio se apresentar como alguém mais moderado está clara para muita gente, mas pouca gente está falando do Lula se apresentar ou conseguir se apresentar mais moderado. Uma pesquisa recente do Poder 360 mostrou aí um nível de rejeição quase de 60% ao Lula. Na última eleição, nós vimos ali a tal frente ampla, muita gente na imprensa, economistas de mercado, fazendo L, né, como as pessoas dizem, porque achavam que o Lula vinha moderado. Ele deu todas as provas nesses 3 anos e pouquinho
de que não tem nada de moderado, né? Isso já era para ter sido de conhecimento público por causa dos governos passados, mas enfim, está bem recente, né? Como é que fica essa questão? O Lula radical no governo versus um Flávio mais moderado, que talvez possa, inclusive, indicar o seu posto Ipiranga na economia para acalmar, inclusive, a turma do mercado. Como é que entra isso na equação? Olha, eu não tenho dúvida que o Lula também vai tentar na campanha voltar a ser o Lula paz e amor e o Lula moderado, porque essa foi a forma da vitória nas últimas eleições dele, certo? E daí tem a contradição, que nem você falou agora há pouco. Agora, com certeza, ele vai tentar vir moderado. Agora, o que pode fazer num primeiro turno essas pessoas a não declararem apoio ao Lula, essas pessoas de centro que na eleição passada declararam apoio ao Lula, seria uma candidatura alternativa, como a do Ratinho, a do Caiado, a do próprio Eduardo Leite. Isso eu acho que teria um freio de arrumação aí. Para o Flávio hoje, eu te diria que seria muito importante, eu vejo como importante essa candidatura, eu vejo com bons olhos essa candidatura para frente, se você analisar friamente para o Flávio, que poderia ter um apoio no segundo turno, né, e fazer o que aconteceu na eleição passada. A eleição passada, se a gente lembrar, você tinha a Tronic do União Brasil, você tinha a Simone Tebet e você tinha o Ciro, praticamente, e tinha o Lula, era 4 contra 1. E essas eleições, se sair Zema, se sair Caiado, o Ratinho, e sair Flávio, você vai ver um 3 contra 1, né? Então já vai ver tanto as entrevistas quanto os debates, muito mais difícil para o presidente Lula, né? Murilo, Piotr tem mais uma pergunta? Só, Murilo, rapidamente, que peso terá, na sua opinião, a economia nessa eleição? Porque eu tenho uma divergência muito clara. O governo apresenta números que ele imagina serem fantásticos. O desemprego está baixo, a inflação está recuando. Se a gente olhar para o lado real das coisas, eu tenho um monte de gente pendurada em programas assistencialistas e que saem desse cálculo. O IBGE, por exemplo, está sendo questionado sobre uma série de números que apresenta. Eu tenho um endividamento público, ou seja, que já não faz o governo ter capacidade de investimento. Parecem coisas distantes da população, mas nem tanto, além, obviamente, de o quão esse assistencialismo hoje realmente é capaz de mudar uma eleição. Que peso que você acha que a economia vai ser absorvida para mudar a opinião de alguém durante essa eleição? Olha, nós estaremos divulgando amanhã pesquisas com relação a isso, certo? Mas eu já vou adiantar um pouco aqui. Quanto à economia, a população vê como uma coisa importante, é fundamental. Só que não é a economia dos índices, é a economia real. E o que é a economia da população? Isso a gente tem em pesquisa, é supermercado e consumo. A população está tocando celular, está comprando geladeira, comprando televisão, está comprando carro, está viajando de avião. Quer dizer, pela pesquisa que a gente divulga amanhã, nós temos uma pergunta muito clara. Depois que o presidente Lula assumiu, a sua situação financeira da sua família melhorou, piorou, está igual. Quer dizer, não melhorou. Não melhorou. Então, isso é um dado muito ruim ao presidente. Não adianta índices. Porque a questão do emprego, a questão não pesa. O que pesa para a população é supermercado e consumo. E nisso a população está reclamando muito atualmente. E a questão da isenção do imposto de renda que foi aprovado agora, né, Murilo? Isso vai ter impacto lá a partir de março, abril, é isso? Também pode impactar nessas pesquisas? Olha, que nem eu tenho dito, as pesquisas do final de fevereiro e começo de março vai ser um alerta. O governo deve estar numa expectativa enorme com essas pesquisas, porque no final de fevereiro e começo de março, o trabalhador já vai ter recebido o benefício do imposto de renda. Vai surtir efeito? Não vai surtir efeito? Para mim, nós temos março e abril. Se até abril não tiver, o Lula não melhorar a popularidade e não melhorar os índices eleitorais, vai acender a luz vermelha lá, com certeza. Ao mesmo tempo, se melhorar razoavelmente, melhorar bem a popularidade do presidente, acende a luz vermelha do lado da oposição. Murilo, e rapidamente, para a gente fechar, como é que impacta a campanha do presidente Lula a possível entrada de outros candidatos da direita, como, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado, Romeu Zema? Isso mais ajuda ou mais atrapalha a esquerda? Com certeza que atrapalha, porque aumenta muito a chance para o segundo turno, certo? E no segundo turno seria
contra um, né? Hoje, por exemplo, se você pensar num cenário real, vamos lá, seria Romeu Zema, ao meu ver, você teria o candidato do PSD, vamos ver se vai até o fim, você teria Flávio Bolsonaro, você teria Aldo Rebelo e o candidato do Missões, Renan Santos, e mais o Lula. Num segundo turno, se a gente fizer uma análise, se for Flávio contra Lula, que é a realidade de hoje, todos esses candidatos, na opinião de vocês, estariam com quem? Provavelmente com o Flávio, né? Perfeito. Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, muito obrigada pela conversa em Oeste Sem Filtro. Murilo, bom trabalho, até uma próxima. Agradeço e um abraço a todos.